Bem-vindos ao podcast Panorama, programa que passa pela Amigo TV em mais de 140 canais, também pela NET, pelo canal 19. Sou o Patrick Rodrigues de Souza, diretor da PRS Monitoramento. Este programa, ele é de forma ampla sobre a segurança e outros temas que norteiam todo esse segmento, que é algo muito amplo. Então, os nossos convidados hoje, nós temos aqui o Luciano Mendonça, formado em Administração de Empresas pela UFSM, investidor, empresário. Seja bem-vindo, meu amigo Luciano Mendonça. Muito obrigado, Patrick, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa. Falar um pouquinho do nosso empreendimento. Vamos lá. Ana Luísa, formada especialista em direito ambiental, atua no preventivo e na defesa de empresários e produtores rurais em casos de multas e taxas ambientais. Que legal, né, Ana? Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Hoje o tema vai ser acalorado, né? Fabrício, gestor comercial a nível nacional da PRS, né? Viu só? Graduando, né, em sistemas de informação. Eu tenho o prazer de compartilhar isso, né? Que dos 47 mil projetos de segurança, o Fabrício tem participação ao menos em 40 mil deles, aí tem pelos 9 anos da empresa, né? Tanto na preparação quanto na instalação, né? Exatamente. Obrigado pelo convite novamente aí. Muito bem, muito bem. Então, bem-vindos aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. E, Ana, segurança, nós temos, é tão ampla a segurança, né? A tua especialidade é segurança ambiental, o direito ambiental. Me diga assim, dentro dos condomínios, já que nós estamos aqui com o Luciano Mendonça, né? Que faz parte também do Itaara Reserve, que é um condomínio lindíssimo, fantástico, né? Condomínio, assim, magnífico. Como que nós vamos ter segurança ambiental dentro de um condomínio? Isso é possível? Com certeza, né? Quando nós falamos em segurança ambiental, me vem de pronto a palavra prevenção, né? E um estudo ambiental. Quando falamos em condomínio, então, sobre envolvimento de recursos naturais, nós falamos principalmente de estudos de impactos ambientais e o que vai poder ser feito naquele local, naquele ambiente. Veja, não adianta nós comprarmos um lote, digamos assim, numa área e daqui a pouco não conseguir utilizá-la. Ou, agora nós tivemos esse evento catastrófico no Rio Grande do Sul, muitas questões não estavam corretas, né? Então, nós tivemos desdobramentos negativos nesse sentido. Num condomínio, não é diferente, né? Não sei se o Luciano quer comentar. Na verdade, assim, no Itaara Reserve, nós consideramos a máxima dos últimos 100 anos para dimensionar o pluvial, né? Uhum. Então, só que a máxima dos últimos 100 anos foi em 1941. E esta nova máxima agora foi, em média, 30% acima da máxima de 41. Então, mesmo dando uma margem, eu estou falando pelos outros empreendimentos todos, né? Que, na verdade, o pessoal não tem muita culpa sobre o que aconteceu. Foi um evento novo. Sim. Né? Foi uma nova máxima. Então, todos os próximos empreendimentos considerarão essa nova máxima. No Itaara Reserve, nós consideramos uma margem grande ali, uma sobra no dimensionamento, então por isso que não tivemos nenhum prejuízo. Sim, vocês além do correto ainda redobraram o cuidado e o estudo, tanto que não foram atingidos. Exatamente. O condomínio realmente é lindo, estive lá e é muito bem organizado. Muito obrigado. A vegetação lá, sim. Tem locais que vocês deixaram também, umas áreas verdes ali, os lagos. É um local muito bonito mesmo. Ana, já que falaste, né, nesses acontecimentos climáticos que o estado do Rio Grande do Sul teve agora nos últimos 30 dias, né, dá para a gente se dizer. Dentro do direito ambiental, aquilo que um dia estava em conformidade de forma ambiental, poderá não estar mais
digamos, um condomínio que estava tudo certo, mas alagou, ele era teoricamente seguro, agora ele não é mais. Como que fica? Existe uma mudança também em relação a isso, aos riscos, acredito que tem? Nós ainda não temos uma sinalização nesse sentido, né? Hoje, na parte ambiental, quando falamos de processo civil e Ministério Público, a responsabilidade ela é objetiva. O que isso significa? Que independente da tua vontade ou não, tu vai acabar tendo que recompor aquela área, né? Ou, claro, se tu interveio de alguma forma, tu vai ter que pagar alguma multa também nesse sentido. Então, hoje nós temos áreas que foram atingidas e que não se sabe ainda o que vai ser necessário cobrar dessa pessoa, desse produtor rural, por exemplo, que teve áreas de preservação devastadas, áreas de reserva legal, que hoje são obrigatórias, 20% das propriedades rurais, aqui no nosso bioma Pampa, tem que ser a título de reserva legal. Imagina esses produtores que tiveram essa área toda colocada abaixo, né? E agora? Ele vai ter que recompor. Como que vai ser cobrado dele isso? Nós ainda não sabemos como essa parte vai ser feita. É um desafio, né? Agora, para o Estado, para as autoridades também, né? Vai ter que ter uma adaptação da legislação, enfim. Já existe, já emitiram algumas normativas de flexibilização em alguns sentidos ambientais, mas esse ponto aí eu ainda não visualizei nada. Agora eu vou fazer um parênteses aí, né? Já que nós estamos falando de forma a segurança ambiental e condomínios, hoje a PRS atende em torno algumas centenas de condomínios. Nós temos dentro da nossa carteira, que eles se estendem em atendimentos aí, Porto Alegre, Canoas, outras regiões, né? A gente tem 29 cidades do estado, hoje nós temos. Eu ouvi uma informação no início, posso confirmar contigo? Vamos ver. 47 mil projetos, é isso? Isso, são 47.600 e alguma coisa. Chegando em 48 mil já. Isso. Meus parabéns. É bastante. Esses projetos, eles são assim, tipo, que nem hoje. Hoje nós fizemos uma avaliação técnica, comercial, né? Num cliente próximo ao Barra, né? Lá. Então, é gerado um atendimento. Então, quando ele é gerado e é fechado um negócio, ele é um negócio. Uhum. Nós temos 46 mil e alguma coisa. Então, a gente considera que são projetos de segurança. Sim. Porque hoje mesmo, né, o cliente ele tinha intenção de colocar um sistema que ele tinha visto na internet. Nós chegamos lá e nós entendemos que, se fizesse naquele formato que ele tinha visto, iria dar errado, não iria ter cobertura, poderia queimar, porque é final de linha, porque a rede elétrica às vezes acontece isso. Propriedade rural, condomínios, acontece muito. A oscilação de rede é muito grande, então os equipamentos eles têm que ser diferentes, né? Perfeito. Mas então, os condomínios, nós temos hoje centenas de condomínios. E teve alguns condomínios que alagaram, que ficamos com água até o teto lá do primeiro andar. E o que eu notei ao longo dos anos, até dessa quantidade de projetos? Que muitos administradores, empresários, síndicos, aquelas pessoas que tomam a decisão em relação à segurança, em relação a tudo, porque segurança é ampla. Sim. É construir num local onde de fato pode. Sim. É construir de forma não econômica, mas sim segura, né? Uhum. Investir em segurança, não de forma econômica, mas sim com eficácia, né? Eu notei que muitas pessoas elas querem sempre menos e economizar. Fala um pouco do Itaara Reserve, que eu sei, eu vou fazer alguns comentários, não tem nada de economia e é um dos condomínios mais bem construídos, se não o mais bem construído, que eu já vi. E eu vou dizer assim, eu conheço condomínios como Alphaville, em Barueri, São Paulo. Conheço o Tamboré, que também é em São Paulo. São condomínios assim riquíssimos. Uhum. E eu conheço a estrutura do Itaara Reserve. Não é porque tu está aqui. Então, fala um pouco dessa decisão de não economizar e ter algo extremamente bem construído, que é o Itaara Reserve. Uma novidade recente que nós temos é que não são mais 47 mil projetos, eu me lembrei agora. São 47 mil e um. Olha aí. Que o Itaara Reserve agora faz parte, então, do rol de condomínios atendidos pela PRS. Né? Amém. Obrigado pela preferência. Então, mas não teria outra forma para a gente agir senão fazendo essa parceria. Né?
Sobre segurança no Itara Reserve, eu tenho o nosso sócio, que é o Gilmar Martins, que tem bastante experiência com terraplanagem e trabalhou muito tempo em função disso. Então, quer dizer, todas as nossas ruas são feitas, são produzidas e utilizaram material, como diz ele, dá para passar um trem, se precisasse, né? Daria para passar cargas de carreta. A gente passa hoje com cargas de carreta carregada ao extremo, né? Constantemente, né? Por causa da obra, né? Constantemente. Claro que vai chegar um momento que a gente vai ter que limitar isso, quando tiverem as casas sendo produzidas e tal. Logo já teremos casas, já tem umas 10 casas em licenciamento na prefeitura. Então, tudo foi utilizado ao extremo para justamente... Claro que nós não visualizamos o que poderia acontecer aí, que aconteceu esse evento climático, mas se esperava sempre o pior, né, em termos de dimensionamento nas obras. Então, não tivemos nenhum prejuízo em função das chuvas, ou muito pouco. Agora, eu vou fazer um comentário só nesse ponto. Dificilmente teve alguma área que não teve algum problema, algum condomínio que acumulou água em algum lugar. E eu participo do grupo do Itara Reserve ali, né? E eu sei que ali não ocorreu nada. Uhum. Apesar de ter 3 lagos, Sim. a água não transbordou, deu tudo certo e foi uma abundância de água, foi 800 milímetros, né, que acabou chovendo em Santa Maria, uma das cidades mais atingidas, e lá 100%. Então, um lugar com lagos... 100%. Nenhum lote foi inundado. Nenhum lote teve água dentro do lote, né? Outra coisa que a gente gosta de falar é o seguinte, uma das diferenças do Itara Reserve é que nós fizemos o Itara Reserve para morar lá dentro. Eu tenho os meus lotes lá, o Gilmar tem os dele, e a nossa ideia é construir as nossas casas para morar lá. Então, é diferente de um negócio comercial, né? E com certeza tu vai ter o teu, né, Patrick? Vou ter. Já tenho, né? Não, já tenho o meu. casa. Sim, construir a casa agora lá. Né? E é esse pensamento que eu acho legal. Construir para si. E só um detalhe também, né, Luciano? Que quando a gente se refere que ao Itara Reserve não teve nenhum dano, não quer dizer que a região não teve, né? Então a gente nota que ao redor, na estrada, nos morros, né, que é uma região bastante de morros, né, houveram várias consequências da chuva, né? E no condomínio não aconteceu nada, né? Mas um ponto assim que eu acho legal em relação até é ambiental, né? Porque o pessoal comentou, não tem como chegar em Itara. Tem. Sim. Eu subi, tu me auxiliou aquele dia, o caminho assim, ó, asfalto até São Martim. Depois peguei um pouquinho de estrada de chão, cheguei em Itara, né? Então hoje tem 3, 4, 5 caminhos que dá para chegar em Itara, né? E teve regiões mesmo que desbarrancou, enfim e tal. E a região do condomínio intacta, né? Então é uma região muito, muito sólida, né? Mas a gente tem que considerar que foi o pior evento climático dos últimos mais de 100 anos. Mas isso não traz uma segurança para quem está lá? Passamos por essa, né? Passamos por esse evento. Então, quer dizer, que sirva de aprendizado, né? E que estruturados estão, né? Exatamente. Estruturados Nossas estradas sejam mais reforçadas daqui para frente. Isso sim. Eu vi que eles irão fazer uma contenção ali na subida de Itara, né? Na região do morro ali, eles vão organizar aquela parte onde houve os deslizamentos. Ana, existe uma quantidade expressiva e até uma moda, né? Eu vou dizer que o condomínio hoje é praticamente uma moda. Em Santa Maria, porque antigamente nós não tínhamos, né, esses conjuntos mais de casas, né? Eu vi que tu falaste no início que tem áreas que nem se pode construir. Sim. Fala um pouco sobre isso, o impacto que daria alguém adquirir algum terreno, algum lugar, algum local, algum condomínio sendo lançado que não está adequado à legislação. Qual é o risco? Os condomínios que não são como o do Luciano, né? Que não existe essa questão ambiental visada, assim, principalmente, tem esses riscos, sim. Tenho casos onde clientes compraram terrenos e hoje, quando foram construir, visualizaram que teria água no terreno, ou uma nascente, ou um curso de água. O que isso acontece? São as chamadas áreas de preservação permanente. Quando tem um curso de água, já é um alerta. Então, a partir desse curso de água, de acordo com o tamanho dele, a largura,
tem que ser preservada 15, 30 e por aí vai, metros nas laterais. Vou fazer um gancho. Se não preservar, o que pode acontecer? A água pode inundar o lote. Pois é, a água pode inundar o lote. E assim, além da água pode inundar o lote, tu não consegue construir na área. Então, por que é importante fazer um estudo prévio antes deste lote? Um diagnóstico ambiental, uma viabilidade, para verificar a viabilidade ambiental da construção. Porque daqui a pouco tu tem um lote que tu não pode usar. Eu, essa semana, dei um retorno para um cliente que comprou um terreno, mas é há anos num condomínio, não é lá em Viamão, lá para a região metropolitana. E agora ele está analisando o que ele pode fazer, porque tem uma vegetação, uma mata ciliar ali ao redor de um curso d'água e o terreno dele é o único que tem isso no condomínio e aquele terreno é perdido. Porque se a gente não conseguir negociar com a Secretaria do Meio Ambiente uma compensação daquela área, como daqui a pouco alguém que precisa daquela vegetação, às vezes você consegue uma negociação, mas é muito individual, assim, de secretarias, ele vai perder a área e vai perder o dinheiro, né? Mas com esse evento gerou esse grande problema agora lá na região de Porto Alegre, né? Em Canoas, em Matias Velho. Ah, sim. Mussum, acho, né? Também. Que foi uma grande área alagada, que tinha muitas casas e o pessoal vai reconstruir no mesmo lugar. A chance de acontecer de novo. Aquela cidade Roca Salles é a segunda vez, né? Pior do que aquela de setembro que teve. Então, é esse olhar que vai ter que ser atentado de forma diferenciada. Claro que atingiu... Aqui nós estamos falando de metros de um curso d'água, atingiu quilômetros, né? Sim. Então, é um estudo que vai ter que ser reprogramado. Cidades vão ter que ser, daqui a pouco, realocadas algumas áreas. Eu estava vendo uma reportagem esses dias de um local que vai ter que ser... Um bairro que vai ter que ser desativado. Imagina! Sim. E para onde é que vão essas pessoas, né? A situação é muito mais crítica do que só uma questão ambiental. São famílias, Imagina, juntaram dinheiro ali de uma vida inteira, construíram a sua casa e perderam tudo, né? É muito triste isso. Aí entra a questão de quando for adquirir algum imóvel, né? Algum terreno em condomínio, que avalie muito. Porque nós temos... algo, né? Eu conheço vou dizer praticamente assim, todos os condomínios da nossa região. Muitos de Porto Alegre. E o que eu acho interessante no Itaara Reserve? Falando um pouco sobre a segurança dele. Os lotes, eles não vão até o muro. Qual é a vantagem disso? Existe um recuo, que é uma área em que pode ter uma circulação do vigia ali. Eu tenho condomínios, não vou citar nome dos condomínios, mas condomínios aqui na cidade mesmo, que nós instalamos cercas elétricas assim, fantásticas, cerca industrial para proteção, em razão do morador ter o lote encostado no muro, a gente não conseguir fazer a manutenção. Sim. Olha o prejuízo para o condomínio. Inclusive moradores querendo que no lote dele não tivesse cerca elétrica do condomínio. Não, aqui eu vou fazer a minha segurança. Então, ele está fragilizando a segurança do condomínio. Então, essa decisão que vocês tomaram foi fantástica de ter esse recuo, né? Nós fizemos uma vasta pesquisa no início, lá na época do projeto. Inclusive, também, lateralmente, as casas não são encostadas uma na outra, né? Tem recuo lateral de 1,5 m, ou seja, 1,5 m no teu terreno, digamos, e 1,5 m no terreno do vizinho. Então, no mínimo, vai ter 3 metros entre as casas. E aí tem recuo dentro do terreno, 5 metros nos fundos e 5 metros na frente. Fora isso que o terreno não encosta no muro, como tu citou. Então, tem essa área coletiva de circulação ali. Então, no Itaara Reserve não teríamos esse problema aí. Outra questão que eu vou salientar, trazendo para a segurança. Uma das premissas da segurança é a proteção perimetral, né, Fabrício? Perfeito. E o que é a proteção perimetral? Proteção perimetral é tudo aquilo que faz com que, de início, um invasor ele não consiga entrar dentro da propriedade. Ou seja, muro, grade e, em cima disso, uma cerca elétrica, né? Nós temos alguns condomínios que, em razão das chuvas, os muros ficaram comprometidos, uns caíram, né? Então,
eu sei que no Itaara Reserve, me fala um pouco de como foi feito os muros do Itaara Reserve. Meu Deus do céu. Que eu sei que nenhum condomínio tem um muro igual ao Itaara Reserve. Os muros do Itaara Reserve estão super dimensionados também, né? Tem colunas de 3 em 3 metros, tem afastamento de dilatação de 30 em 30, e na área que pode ter algum problema, se um dia der uma cheia maior que essa, nós deixamos de 10 em 10 o dilatamento. Então, já prevendo algum problema maior, caso dê algum dia. Também deixamos isso já foi adequado conforme essa cheia. Porque antes nós não tínhamos essa ideia ali. Né? E aí fizemos uma janela com uma grade para caso a tubulação algum dia não dê vencimento, passe por essa grade ali e escoe uma quantidade maior de água. Os muros terão uma cerca eletrônica, né, que será instalado por uma empresa, não sei se tu conhece. Conheço a empresa. Sabe o que me impressionou no muro? Que é a primeira vez que nós vamos instalar uma cerca elétrica, um muro que tem 3 vigas. Exato. Então, nós temos as colunas a cada 3 metros. Isso. Mas nós temos uma viga embaixo, uma no meio e uma em cima. Por que eu digo que isso é raro? Porque, normalmente, quando a gente vai instalar uma cerca elétrica, nem em cima tem. Então, a gente fura, às vezes, na coluna, e às vezes tem que furar no meio do muro, se desmancha o muro. Então, é extremamente sólido. É algo para a vida inteira. É algo para a vida inteira. Porto Alegre é um dos lugares que tem os condomínios mais antigos, né? Porque Porto Alegre tem mais anos, né? Aí foi a nossa capital, enfim, né? Então lá a gente chega a ter condomínios lá que tem 80 anos lá, né? Então eu tenho certeza que Itaara Reserve vai conseguir sobreviver muito tempo, eu digo, Sim, né? sim. Essa estrutura. Então isso eu acho interessante. Tem construtoras que constroem as coisas para durar pouco, né? É feito para isso. É um material de feito. qualidade. Essa é a ideia. Para durar E pouco. nós estaremos morando nele. Né? Exatamente. E tem lote disponível ainda lá? Como é Pois que tá é, essa- Ana, tu comentou ali que o teu condomínio, eu quase te interrompi, já não é mais nosso condomínio da Construtora Itaara, já tem mais donos, já tem 199 lotes ao total e tem 35 lotes disponíveis só. Né? Então, já tem mais compradores do que a construtora tem de lotes. Já é dos moradores. Já exato. é dos moradores, né? Que eu também serei morador. Sim. Então, O condomínio Itaara Reserva, ele tem algo que me chama atenção. Aí a Ana vai me ajudar nessa parte. Imagine você contratar uma empresa terceirizada ou colaboradores e, de fato, não cuidar deles, né? O que eu digo não cuidar deles? Não pagar os direitos em dia, não assinar a carteira de trabalho ou não ter um contrato fiel da prestação de serviço. Porque nós temos 2 vínculos hoje para um prestador de serviço, seja ele CLT, né? Ou seja, com um contrato terceirizado. Hoje, qualquer contratante, então vamos lá, um condomínio contrata alguém, ele é solidário quando a gente não tem esses direitos cumpridos. Vou dar um exemplo bem simples, de um condomínio que eu presenciei, só de um eu vou dar, né? São vários, né, Patrícia? São vários. Chegamos lá, o porteiro estava sem carteira assinada. Contratado pelo condomínio? Não, por uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada, ela tinha um CNPJ MEI, que não pode. O Estado do Rio Grande do Sul, ele tem o GSGV, Grupamento de Supervisão de Guardas e Vigilantes. Então, qualquer empresa que vai prestar um serviço de portaria, de zeladoria, de limpeza, tem que ter o GSGV. Então, o condomínio, ele é 100% solidário. Uma empresa que não tinha estrutura, nem funcionários reserva, enfim, nem um CNPJ de fato criado para aquilo. Né? Não era regulamentado para a Brigada Militar. Qual é o risco do condomínio com isso? O condomínio é solidário, 100%. Com certeza, e os moradores acabam respondendo por isso também, né? Eu digo, todo mundo sente no bolso, né, essa responsabilidade. Empresas que não têm o caixa, a gente nota muito isso. Pega empresas menores. Aí vem 13º,
que às vezes não é pago. Aí nós temos, muitas vezes, FGTS dessas pessoas que não é depositado. E aí isso vai acumulando. Tem uma empresa, uma grande empresa que nós atendemos, né, aqui na cidade, que ela pagou em 2016 65 mil reais de trabalhista dos funcionários de uma empresa de segurança que ela tinha contratado. Meu Deus. Nossa. Porque a empresa de segurança não pagou os funcionários. Patrick, mas para nossa sorte, a gente tem a PRS aqui. Ah, isso aí, nossa é isso aí. né? E uma coisa que eu acho interessante, dentro de Itara Reserve, que hoje os diretores, eles tratam direto Sim. com os seus contratantes. Uhum. Isso traz uma segurança para o condomínio e para quem vai adquirir um lote. Direto com os contratantes. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, eu tô sabendo que tu tá voltando de uma viagem e de uma experiência nova aí numa feira internacional de tecnologia. E no Itara Reserve nós queremos sempre usar o que tem de melhor no mercado aí de segurança. Né? Falando sobre porteiros, como tu estava falando, nós precisamos então de uma ou duas motos que vão andar por dentro do condomínio. E como nós já comentamos, achou a nossa moto elétrica lá ou não? O que eu tenho para... Trocou agora o apresentador. Agora trocou o apresentador. A tecnologia, ela está em constância. E o que eu digo assim, ó? Que o Itara Reserve, ele vai ser um novo modelo em segurança nos condomínios na região. Nós temos alguns projetos, um projeto em São Borja, né, Fabrício? Que ele foi pioneiro a nível Brasil. Por quê? Porque nós colocamos inteligência artificial nas câmeras, no entorno dessa empresa, e quando detectava pessoas, a gente recebia, lá em São Borja, nós recebíamos o alerta aqui em Santa Maria. As operadoras de vídeo, elas falavam a partir de um alto-falante com a pessoa que estava lá invadindo. Antigamente, a gente pegava condomínio e pegava empresa, colocava o vigia, o vigilante lá. E ele, por si só, ele tinha que fazer rondas, enfim. Mas quando ele olha um lado, fica descoberto o outro. Quando ele faz uma ronda de um lado, ele deixa descoberto hoje. Então, o que o Itara Reserve ele já tem de início? O Fabrício vai contextualizar para nós. Nós temos um planejamento para uma portaria híbrida, que é a maior novidade que nós estamos fazendo, inclusive já em Canoas, lá, em relação à prestação de serviço. Explica para nós, então, Fabrício, melhor. Perfeito. O que seria uma portaria híbrida, tendo os porteiros no local, os vigias no local? Perfeito. Então, puxando um pouquinho para o lado do Itara Reserve, né? Num condomínio do mais alto padrão, a segurança não poderia ser diferente, né? Então, falando já da portaria híbrida, basicamente é uma portaria física, onde existem os porteiros físicos, né? Para prestarem todo o serviço de controle de acesso, assistência ao usuário, ao morador, ao visitante. Só que muitas das vezes esse colaborador ele pode fazer uma ronda no condomínio, ele também tem suas necessidades, vai no banheiro, vai almoçar, e a portaria remota, que seria na nossa base de monitoramento, ela assume toda a comunicação de interfones, acessos, enfim, qualquer comunicação que tenha dentro do condomínio pode ser assumida pela nossa portaria na nossa base, né? Mas falando agora sobre a segurança do Itara Reserve, a gente sempre faz um mapeamento, né? Não é apenas uma entrega de materiais ao condomínio, né? É uma solução completa de acordo com a cultura, com o padrão e tudo que o cliente espera também, né? Da segurança eletrônica. Então, basicamente, a parte externa, que é a proteção perimetral, já tem a cerca elétrica industrial, que vão ser muito bem fixadas, né, no muro de concreto, que muitos condomínios não têm hoje, né? E aí, vamos fazer um parênteses. Nós temos em raros condomínios o padrão que nós vamos utilizar lá. Que nós vamos usar uma haste de alumínio polido. Imagine um condomínio com 9 anos, com 10 anos, e cerca elétrica convencional. A Ana, que sabe tudo da parte ambiental, né, nós teremos lá hastes de aço estriado, que é o convencional, e enferrujadas.
Sim, porque a duração delas é 3, 4, 5 anos, mas não 8, 9. Inclusive, hoje em dia já tem muitos clientes solicitando a troca, né, do sistema antigo. Então, tanto a parte da cerca elétrica, a concertina, ao longo dos anos foi oxidando, né, todo aquele material. E o pessoal, por uma questão estética e até de segurança, né, ambiental, enfim, já solicitam a troca do mesmo, né? Então, a importância desse material ser inoxidável, ele vai prolongar o tempo de vida útil do sistema por bastante tempo, né? Seguro vai estar, então, o Itara Reserve. Seguro vai estar. E quando a gente fala também, né, Patrick e Ana, da questão ambiental, toda essa questão, por exemplo, das baterias, cabeamento, conectores, tudo isso não pode ser descartado num local comum, né? Tem que ter um gerenciamento de resíduos. Exatamente. A PRS, então, hoje trabalha, né, dessa forma, fazendo toda a distribuição, principalmente das baterias, né, que causam um dano ao solo gigantesco aí, né, com o líquido interno ali. Então, a gente faz o descarte necessário para esse tipo de equipamento e para os demais, né, cabeamento, conectores. Puxando o que o Luciano comentou, né, sobre a Feira Internacional de Segurança. Então, semana passada estive novamente lá, desde 2018, então eu venho frequentando todas as feiras internacionais de segurança, inclusive feiras cibernéticas de segurança. E eu fiquei feliz, porque pouca coisa mudou em relação ao projeto do Itara Reserve. Porém, lembrando que o projeto do Itara Reserve, eu não enxerguei no estado nenhum que terá totens retroiluminado feitos personalizados com a logomarca do Itara Reserve, cancelas retroiluminadas com LED, feito com braços de alumínio, que é super leve, né? Um material assim, ó, de muita durabilidade e uma estética que o condomínio merece. Né, Fabrício? Exato. Então, não poderia ser diferente. Né? Exatamente. Então, todo esse aparato tecnológico ele tem que estar equivalente ao padrão do condomínio, né? Então a gente projetou, como o Patrick falou, não vimos nada, né, que não tivesse no Itara Reserve lá na feira de segurança, até porque o sistema lá que a gente vai embarcar o condomínio é um sistema inteiramente com fibra, inteiramente IP e que também abre um leque futuro para qualquer atualização, né? Então precisa colocar uma câmera com uma inteligência específica que venha a aparecer futuramente. O sistema ele já vai ser 100% compatível a isso, né? Que legal. Algo que o Itara Reserve nós já estamos aptos a fazer, e nós fechamos uma parceria, inclusive agora nessa feira, é para consulta de placas, né, de forma automática e o envio dessas placas automaticamente para as forças policiais. Então a gente vai conseguir interligar todas as placas que entram e saem do condomínio com as forças policiais. Então, se tiver um carro roubado, furtado, automaticamente é recebido um alerta dentro do sistema da segurança pública, né? Aquela questão da inteligência artificial também numa câmera, que se mudar o padrão do carro passando na frente, ela identifica e chama a atenção do segurança. Exatamente. Antigamente era só uma tecnologia israelense que nós utilizávamos. Agora nós temos outros fornecedores que também têm essa tecnologia. Hoje a gente já fornece ela. Se chama tecnologia de perambulação. Então, se porventura, na frente do condomínio, um carro passa uma vez, aí ele passa de novo, aí ele passa de novo, é uma atitude suspeita. Ou alguém fica muito tempo parado na frente do condomínio, ele já toca um alerta como suspeito na sala de monitoramento. E também pode tocar esse alerta para o vigia e também para a sala de monitoramento. Muitas vezes o vigia não enxergou, mas o monitoramento dentro da sala, que fica em Santa Maria, não fica em Itaara, né? Às vezes ele não enxerga, mas o monitoramento enxerga. Aí ele avisa o vigia, tem um carro suspeito aí na frente. Aí que ele vai olhar, porque às vezes ele está fazendo uma ronda. Então, esse trabalho híbrido que ele acaba sendo, né? Um complementa o outro. Exato. Outro. Tem que haver uma integração, né, entre o sistema tecnológico com o humano, né? Quanto mais o sistema eletrônico de segurança facilitar para o porteiro, para o vigia que está ali, melhor, né? Antigamente um vigia tinha que ficar 24 horas olhando um painel de câmeras. Dificulta muito a falha. Hoje
né? Exato. Tu contorna questões como sono, como ir no Exatamente. banheiro, que Trabalho você repetitivo, comentou. né? Exatamente. E Então, aí- hoje o sistema ele é capaz de criar alertas, rotinas, tudo isso para facilitar e melhorar a própria dinâmica, né, do prestador que está ali. E aí eu trago até um tema jurídico, né? A Ana vai concordar comigo nesse ponto. Como que nós vamos cobrar de um vigia que ele não viu algo, sendo que ele ficaria 12 horas de plantão, tendo outras tarefas também para fazer? Então, não tem como todo o peso ficar Sim, sobre ele. existe falha, não tem, né? Não é um robô também, né? Exatamente. Claro que ele tem um papel a ser cumprido, mas daqui a pouco deixa escapar alguma coisa e acontece. Então, esse sistema, com certeza, vem para trazer esse outro lado e complementar isso bem... Eu não conhecia, assim, bem interessante. Porque as pessoas, elas sempre vão existir. Os sistemas, eles vieram para trazer conforto, segurança, enfim, para as pessoas. Então, o profissional hoje da área de segurança, né, o vigia, que é o CBO 5174, zelam pelo patrimônio, cumprindo rondas, fazendo verificações em suas edificações, verificando se há sinal de furtos, roubos, danos hidráulicos, elétricos, fazem pequenas manutenções. Esse é o CBO de um porteiro, de um auxiliar de segurança privada, de um vigia, CBO 5174. Ele percorre as áreas olhando se não tem uma erosão no solo para a segurança ambiental, né? Isso pode acontecer, uma erosão dentro hoje de um terreno? Pode, se o terreno não for bem ajustado ambientalmente, claro que pode. Inclusive, então se no não Itara for... Reserva a gente sabe que não vai acontecer. Não, Itara Reserva não vai. É o supra-sumo, assim, o Itara Reserve, né? Mas é tudo muito... é o além do esperado, na verdade, né? A gente trabalha para isso. Pelo que vocês comentam, assim, pelo que eu acompanhei também. Tem o básico e tem o mais do que, né, o bem feito, que é o que vocês têm procurado. Desde a segurança, a parte ambiental, desde a parte dos muros, o cuidado com os lagos ali... A nossa prova foi agora, essa chuvarada que deu. Sim. Poxa, não transbordou nada. Né? Então, com certeza. Mas essa questão da erosão, só um gancho trazendo para a área da APP que eu tinha comentado. Se daqui a pouco não for preservado aquele limite de 30 metros, por exemplo, ou tu desmatar aquela mata ciliar ali, naturalmente vai haver um processo de erosão naquela área. Então, daqui a pouco tu tem... questões desbarranco, né? Que nem lá, de erosão, que nem os morros agora. Encostas de morro também são áreas de preservação. Então, por que não pode construir perto da encosta do morro? Porque não pode, os ambientalistas são chatos. Não, é por questão de segurança. Claro. Hoje nós vimos, nessas últimas semanas, vários deslizamentos de morros que levaram casas e trechos inteiros, né? Então, se não for respeitada essa margem de preservação, além das multas ambientais que existem, né, por construções nestes locais ou em áreas de preservação, inclusive em terrenos onde tem água ali no terreno, né, onde não tem um licenciamento ambiental, os órgãos ambientais eles vão, além de multar, muitas vezes ainda pedem para demolir aquela construção. Então, a pessoa perde o dinheiro do lote, né, e da construção e ainda vai ter que pagar multas de 300, 400, a depender da... 400 mil reais, né? A depender da área daquele local. Então, são várias questões que surgem a partir do não cuidado com essa parte ambiental. Perfeito. E só um gancho, Patrick. Lembrando que o serviço de vigia, portaria, enfim, esse serviço terceirizado, conosco ele vai ter um POP, né? Que a gente gosta de falar, que é uma lista de procedimentos adequados ao condomínio, né? Então, todo esse serviço também de averiguação do pessoal que está trabalhando no condomínio, porque vai ter muita obra ainda, né, Luciano? Então, todo esse procedimento de avaliação dele também tem que estar alinhado com essas questões ambientais, né? Muitas das vezes vai ter um prestador, um engenheiro, enfim, alguém que está construindo uma casa, que seja. E pode estar muitas vezes descartando algum entulho, produto químico no solo, e o vigia muitas vezes vai servir para isso, né? Os vigias que, né, por muitos anos a gente teve em obras, qual era uma das atividades deles? Verificar se não ficou materiais
soltos no entorno. Porque muitas vezes o pessoal faz uma obra, né, dentro do condomínio mesmo, aí deixa exposto furadeira, enfim, né, de fácil alcance de qualquer um. E outra é descarte dos materiais. Cimento aberto, torneiras ligadas, e o vigia ele faz isso aí. E da forma ambiental, no POP, procedimento operacional padrão, o nosso vigia ele pode fazer uma ronda em áreas de preservação, ver se está ok, se o córrego não está sendo poluído, né? Então, a gente consegue atribuir isso, sim, para um vigia. E aí, enquanto ele está fazendo essa ronda com checklist, a portaria remota está assumindo o resto do monitoramento, né, com inteligências artificiais, né? E aí a gente tem um então, complemento. Quer dizer que a responsabilidade do vigia não é só cuidar para não entrar ladrão. É também para zelar pelo patrimônio e toda a segurança. Inclusive tem NRs de treinamentos com eles que inicia assim, digamos, tu tem uma tomada aberta, aquilo ali é um risco à segurança. Então é obrigação dele sim, ao menos colocar um cone, sinalizar ou desligar o disjuntor para que não traga risco para outra pessoa. Essa é uma função do porteiro, do vigia, do auxiliar de segurança privada. Fazem rondas pela edificação, vê se não há incêndios. Exato. Né? Ele não vai se eximir disso, não. É obrigação de, minha função é ser porteiro. Não, o CBO não diz só isso. Inclusive pequenas manutenções. Pequenas manutenções é desligar um registro, né? Quando vem, a gente tem lá uma caixa d'água que está transbordando, pode estar trazendo um certo risco, aquilo ali também, além do prejuízo. É a obrigação dele fazer o desligamento disso, né? Então, nós não temos somente porteiros ou, né, vigias. Eles têm essa obrigação à segurança. E o Itaara Reserve vai ter um aplicativo. Exatamente. PR esconde, né? Então, todo esse aparato tecnológico que terá lá embarcado, né? Além de gerar o registro do pessoal que está acessando, que está saindo, esse aplicativo, a gente costuma dizer que ele complementa o condomínio de forma total, assim, né? Tu consegue fazer reservas pelo aplicativo de áreas comuns, churrasqueiras, tu verifica todo o teu histórico de acesso dos teus filhos, de prestador de serviço. Quantas áreas comuns temos no Itaara Reserve? Acredito que no Itaara Reserve não vai ser necessário fazer reserva das áreas comuns, porque a densidade é super baixa. Tem 199 lotes e tem estruturas coletivas para muita gente, né? Bem diferente aí da densidade que é utilizada em cidades maiores e tal. Inclusive a quadra que é de esportes, que tem várias quadras, tem pádel, beach tênis, tênis no saibro, outra quadra poliesportiva, futebol 7, no beach tênis dá para jogar vôlei, dá para jogar futevôlei, já estará pronta o mês que vem. O mês que vem a gente já pode, os compradores do Itaara Reserve, né? Isso temos que acertar mais isso ainda, mas um spoiler. Já vai ser possível, spoiler. Já vai ser possível utilizar o salão de festas e as quadras, né? Tudo prontinho. Então, como o Patrick vai construir a casa dele lá, vai me convidar para jogar um futebol, alguma coisa. Com certeza. Tá, mas o salão de festa é importante que faça uma reserva. Né? Sim, o salão de festa sim, mas as quadras, não sei. Bom, isso aí a gente vai ver no andamento, né? Até na primeira assembleia, né, que se define junto com todos os proprietários. Os proprietários, né? Então, nós temos uma novidade dentro do aplicativo. Você reservar a área e quando chegar no teu horário, tu conseguir fazer uma abertura via facial ou via chave, que é gerada só no horário para te entrar. Tá, e um exemplo. Eu convidei um amigo, que nunca foi no Itaara Reserve, só que ele vai chegar antes de mim lá no condomínio. Como que ele vai entrar? Muito fácil. Fácil demais, né? Fácil demais. Então, olha que legal. No próprio aplicativo ali do PR Esconde, tu pode, primeiramente, de forma simples, fazer um aviso ao porteiro. Tem um ícone ali que é aviso ao porteiro, tu pode informar quem chegará, pode informar o carro dele, mas a forma que a gente mais gosta de fazer é pelo convite facial ou pelo QR Code, né? Então, tu pode gerar um convite, que é um link, né, que tu envia a essa pessoa pelo WhatsApp. Esse link, caso ele seja facial, ele faz um cadastro da face dele, chegou em frente ao condomínio, já é liberado, né, os portões a ele. Sem intermédio nenhum da portaria, tudo com registro,
E também o QR Code da mesma forma. Ele vai receber um link, né? Chegando na frente do condomínio, terá os QR Codes de cada acesso do condomínio. Ele vai fazer a leitura e vai liberar os portões também. Que bom. É muito prático. Prático, Envia, né? envia via WhatsApp. Então, o meu convidado vai poder me esperar com fogo pronto. Exatamente. Exatamente. Inclusive, dá para colocar um facial no próprio salão de festa Exato. e ele entra já lá no pórtico de entrada e também no salão de festa. E vai receber uma mensagem a hora que ele passou no primeiro portão e a hora que ele entrou dentro do salão de festa no teu aplicativo. Tudo isso com um registro. Precisando de algum relatório disso, também consegue consultar, né? Até 2 anos. E tem uma palestra que eu ministrei uma vez e eu trago isso. Uma das maiores dores dos condomínios e que fragiliza muito a segurança é o controle de acesso. E quando a gente tem registros online, facial, envios de convite de QR Code, ele simplesmente gera relatórios e auditoria de tudo. Juridicamente, depois, dá qualquer questão interna lá dentro do condomínio. Você consegue buscar essas informações que uma portaria física, às vezes, sozinha não consegue. Aí nós chamamos dos condomínios inteligentes. Inclusive conosco, né, Patrick? Em um dos nossos clientes, que a gente não vai mencionar, né? Ocorreu aquela situação de que teriam muitos acessos daquele usuário, convites daquele usuário. Então, esse morador ele estava prestando um serviço de tráfego dentro do condomínio. Né? Nossa. Então, mais precisamente, ele tinha 46 clientes por dia. É raro, mas acontece muito. Era um bom vendedor, né? 46 clientes por dia. Então, toda essa auditoria ela conseguiu... Isso serviu para investigação. Eu pra ia dizer, elucidar. serviu para investigação da polícia. Exatamente, E hoje ele está respondendo criminalmente por A isso. mesma coisa ao contrário, né? Se alguém for incriminado de alguma coisa e precisar daquele relatório como álibi, por Comprovando, exemplo, Exato. né? estava lá naquele local e hora, né? Os sistemas eletrônicos, eles cada vez vêm mais para demonstrar o lado que as pessoas acabam tendo de má fé, né, Ana? Então, o meio jurídico hoje, o direito, ele é direito, né? Ele não é torto, né? Ele é direito. Então, ele é para as coisas retas. E nós notamos que muitas vezes no condomínio existe uma resistência de um percentual. Vamos falar que essa resistência hoje esteja 10, 15, 20%, né, Fabrício? Pessoas que não querem fazer seu cadastro nos aplicativos, dar os seus dados, conforme a LGPD, estamos dentro de uma associação no condomínio, então eles são dados comuns aos condôminos. Mas eles não querem fazer esse cadastro, eles não querem deixar uma face. Por quê? Porque isso vai gerar relatórios de fatos que ocorriam ali dentro. Vou dar um exemplo diferente aqui no ar para vocês. Nós tínhamos um condomínio, né, em que se foi feito o cadastro, né, e daí tinha um casal, né, e ela, a mulher, né, cadastrou amiga no aplicativo. Aí, enquanto ela estava trabalhando, a amiga entrou com o rosto, ela recebeu uma mensagem, minha amiga foi lá me visitar. Sim, mas eu estou trabalhando. Resumindo, ela flagrou a amiga e o marido, né, em traição. Então, ele também serviu para isso. Então, aí a gente entendeu, isso faz muitos anos, isso a gente entendeu o quão as pessoas às vezes resistiam e a gente não entendia por quê. Então, tem partes que às vezes estão lá fazendo venda de coisas ilícitas, recebendo pessoas que não era para receber e aquilo fica claras para as pessoas das unidades. Não é que os vizinhos vão ficar sabendo. Cada um fica sabendo do que acontece na sua unidade. A hora que o filho chegou, a hora que o filho saiu, a hora que a mulher chegou. Então, ele também resolve para quem quer a coisa direita. Sim. Mas ele atrapalha quem quer fazer a coisa errada. Eu ia dizer, Mas cada essa é vez a mais exato. dificulta esse tipo de questão. Então, né? e também mencionando, como isso é tudo eletrônico, né? Já houveram casos em que a gente ouviu que o marido estava proibido de entrar dentro de casa, do apartamento, mas pela intimidade com o porteiro, e às vezes o porteiro nem saber da situação, a pessoa entrou mesmo assim, por essa intimidade, e acabou cometendo uma nova agressão, digamos assim, contra a mulher, né? Então, com algo eletrônico, muito bem a esposa poderia ter tirado o acesso dele pelo aplicativo, ele não acessava mais, né? Então, isso fica resolvido desta forma, né? Certo.
Que joia. Algo interessante que o Itaara Reserve tem a possibilidade, tem muitas possibilidades, seria uma placa que ela é proibida de entrar no condomínio, né, Fabrício? Perfeito. Então vamos lá, tenho tal carro aí, eu recebi uma ameaça de tal pessoa, aí essa pessoa normalmente usa este carro. Então quando aquele carro chegar, aquela placa, feita a leitura dela, automaticamente nós temos um alerta de pânico na sala de monitoramento que avisa, esse carro está proibido de entrar, ele toca um alerta para o próprio porteiro, né, que vai fazer com que ele não entre dentro do condomínio também. É isso aí. Tem uma lista, né, pré-programada de todas as placas. Claro que isso pode ser atualizado constantemente. Então essa lista ela emite uma notificação, né, para quem está operando o sistema. Então qualquer sinalização de que pode ser um alerta, né, um alerta desse veículo, ele já é totalmente registrado ali pelo porteiro. Muito importante a gente comentar aqui que essas partes que nós falamos são partes que elas podem ser ditas. POP, Procedimento Operacional Padrão. Isso é sigilo, previsto em contrato, inclusive, com os nossos colaboradores, contratados todos, que a estratégia de segurança ela nunca pode ser externada. Então, o Itaara Reserve ele tem... isso que nós falamos é 10% do que ele vai ter de fato. Porque as partes frágeis a gente não pode falar. E as estratégias que a gente já utilizou... Não. E as mais fortes não. Porque essas estratégias elas são internas. Com certeza. São internas. Então, é isso que a gente preza muito. Por isso que a gente cuida muito também o tipo de conteúdo que a gente entrega na internet. Porque às vezes a gente está entregando uma ferramenta para aquele malfeitor que está conhecendo como funciona aquilo, né, Tá para mostrando aquela tecnologia, Exato. né, para ele saber burlar depois. Então tem todo um sigilo nisso, né? Na verdade, em relação hoje já falamos de 2 ou 3 estratégias aí que de repente não precisaria falar, né? Mas vai ter outras que vão coibir caso eles fujam dessas. Em outros pontos. Existem outras, né? Então, isto é um segredo também. A gente não pode abrir muito, né? Exato. Da segurança. Isso tem em respeito aos clientes, né? Esse é o básico que vocês falaram, na verdade. Ele é inovador. É a parte bonita que se enxerga. Então, a parte funcional. funcional. Me mostrou uma câmera israelense, né? Isto. Lá na loja que essa aí eu acho que dá para deixar para um segundo momento, né? Para apresentar para o pessoal mais para o futuro. Essa quando pegar os flagrantes a gente mostra. Né? Estamos chegando então ao final do nosso programa Panorama Podcast, passado pelo Amigo TV, em mais de 140 canais e também nas plataformas digitais, pela NET, canal 19 da NET. Hoje nós tivemos um tema amplo sobre segurança, muito amplo, que entramos na segurança ambiental com a doutora Ana, especialista em direito ambiental. Falamos sobre os investimentos e não se economizaram investimentos para ter segurança na compra de um terreno, de um lote, em um condomínio magnífico. Onde é que fica o Itaara Reserve? O Itaara Reserve fica em Itaara, como já diz o nome, e ele fica próximo ao Parque Oasis, na rua Silas Power, 2996. Fica, a grosso modo, a 200 metros da BR-158. Isso. Chega no Oasis, tem a Brigada Militar ali, né? Entra ali à esquerda. À esquerda. Exatamente. Anda 100 metros, já começa a visualizar o Itaara Reserve. Ótimo. O ideal é combinarmos um horário para a gente se encontrar lá e explicar no local, né, tudo. Outra coisa do Itaara Reserve, a gente fala, mas não consegue transmitir o que o lugar tem. Né? Mesmo com vídeos, não se consegue dar a real noção assim de como é o lugar. Então, por isso que eu convido, quem quiser conhecer o Itaara Reserve, só marcar uma hora conosco aí. Ou se estiver passando também pode chegar sem marcar, tem seguranças lá. Ou o pessoal vai estar trabalhando, é só chegar e dar uma olhada e conhecer e vai sentir a energia que o lugar tem. Muito bom. Obrigado pela participação, Luciano. Obrigado, Ana, pela participação. Fabrício, nosso gestor comercial. Obrigado pela participação. Obrigado a todos os ouvintes do programa Panorama. Estamos aí
ao vivo no canal 19 da NET, pela Amigo TV e mais de 140 canais e plataformas digitais.